Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos irmãos, queridas irmãs, pastores, líderes, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para mais uma EBD online, sendo esta a última de 2025. Caminhamos até aqui pela graça de Deus e eu quero agradecer com todo amor, com todo carinho, aos irmãos, às irmãs de todas as igrejas que compartilham, que estão conosco aos sábados, espalhando o vídeo, comentando, entregando a palavra de Deus. Nós temos usado ao longo destes 5 anos esta sala, este microfone, a nossa equipe, só para pregar e ensinar a palavra de Deus. Nós não temos aqui a intenção de atrapalhar a igreja de ninguém, trabalho de ninguém. A nossa intenção é que o povo conheça a verdade, porque a verdade liberta. Não estamos aqui para religiosidade, nem para expor tradições religiosas ou questões culturais religiosas, costumes religiosos. Mas estamos aqui em prol da verdade. Porque sabemos que o Senhor Jesus quer uma igreja pura, uma liderança saudável. E todos os anos que caminhamos até aqui, às vezes até mesmo de forma lúdica, por vezes usando uma metodologia e análise que buscamos apresentar através de ações, de gestos, como fazia Ezequiel, como fazia o próprio profeta Isaías. Símbolos, gestos, para que a palavra de Deus chegue até você. O nosso intuito maior é que a palavra de Deus, como diz João 8,32, que é a verdade que liberta, liberte os cristãos da ilusão, dessas teologias liberais, da negatividade da inspiração da Bíblia, que é feita por muitos. E o nosso propósito é que a igreja esteja preparada para o arrebatamento. Então, queridos, minha gratidão, cada líder, cada irmão, cada irmã, cada pastor. Eu não sou perfeito, eu não sou de ferro, eu sou um ser humano. Nasci num lar evangélico, mas anelo ver uma igreja pura, santa e agradável para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Nós temos aqui a palavra de gratidão com o pastor Adalberto, depois pastor Luiz, professor César. E já estaremos orando. Queremos aproveitar e saudá-los a todos, na paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, amigos que nos acompanham sábado tras sábado com a nossa EBD Online. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua família. Obrigado por essa jornada juntamente conosco, pois esse trabalho não é feito somente por nós, mas também por vocês, como bem já falou o pastor Osiel. Vocês que fazem semear esta palavra, que dão o like, que enviam o link para um amigo, que Deus possa abençoar grandemente você. E queremos convidá-lo para que no ano entrante, com a bênção do Senhor, você possa seguir esta jornada de compartilhamento da palavra de Deus. Que o Senhor os abençoe e tenha um excelente final de ano e um ano entrante cheio das maravilhas de Deus. Que Deus os abençoe. É isso aí, meus irmãos. Nós também queremos agradecer a todos pela boa audiência, pelos compartilhamentos, pelos envios dos likes. Que Deus possa ser o centro da tua casa, ser o centro da tua família. Obrigado aos nossos amigos, nossos companheiros pastores, a toda a juventude, como nosso pastor sempre gosta de mencionar. A você que sempre está nos acompanhando, que nos cumprimenta quando a gente passa, que nos identifica quando a gente vai para lá e para cá. A você o nosso abraço, o nosso carinho e o nosso Deus abençoe. Não podemos fazer muita coisa a não ser orar pela tua vida, pedir a graça de Deus pela tua família e pedir que você continue dedicado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus edifica, a palavra de Deus transforma e a palavra de Deus restaura, e é pela palavra de Deus que nós chegaremos ao conhecimento de Cristo e
e adentraremos na eternidade. Seja abençoado, tenha um 2026 próspero pelo poder de Jesus, em nome do nosso Senhor. Obrigado, Deus te abençoe. Quero agradecer nesta noite, a noite de gratidão ao nosso Deus em primeiro lugar. Ele é a honra, a glória e o louvor. E agradecer também ao nosso querido pastor, nosso mestre, pastor Aziel, pela oportunidade de estar ao seu lado. A gente só tem que agradecer a Deus e orar pelo Senhor sempre. É a nossa missão de auxiliar e tentar fazer isso com eficácia, para a glória de Deus em primeiro lugar e lhe apoiar, que nós estamos aqui para isso. Agradecer ao pastor Luiz, pastor Adalberto, é um prazer muito grande estar todos os sábados aqui ao lado de vocês. Agradecer ao nosso supervisor, o André, agradecer o Caio e agradecer você, meu irmão, minha irmã, que está todos os sábados adorando, aprendendo a palavra de Deus. Continue nessa missão, é uma jornada que nós temos aqui de glorificar a Deus e semear a palavra. E também agradecer tantas pessoas descrentes que me encontram na rua e tenho o prazer de ouvir o nosso querido pastor, acompanhar a EBD, é gratidão a Deus. Gratidão pela tua vida, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado e um feliz ano novo para você e sua família. Isso, dizendo aqui o que o professor César falou, muitas pessoas que ainda não convivem com a mesma fé e prática de crença que temos, mas que são assíduos, e alguns que ainda estão presos às bebidas, às drogas, os que estão na prática homossexual, muitos homossexuais compartilham, escutam a palavra, deles que já colocaram aqui o desejo de viver a fé em Cristo, e eu quero agradecer a todos e dizer que estamos orando por todos. Nós pregamos a verdade, mas você é quem decide. Nós não podemos escolher por você. A salvação é pessoal, é individual. Jesus disse em Mateus 16, 24, cada um tome a sua cruz, siga-me. Então, que Deus abençoe. E que o ano de 2026 seja marcado de paz, de gozo, de bênção e alegria. Nós caminhamos. É claro que a vida, ela tem a sua transitoriedade, seu lado efêmero, como diz Tiago, como diz Pedro, mas nós sabemos que a eternidade, ela pertence a Deus e que no futuro nós teremos a vida eterna. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo, nós temos uma construção histórica dos nossos pais, avós, tios, parentes, amigos, o ambiente familiar, e tudo isso constrói um sentimento. Quando chega Natal, quando chega Ano Novo, alguns chamam isso de bobagem, de besteira, mas são pessoas que, na verdade, se revoltam com a vida, porque a vida, ela tem as suas fases. Inclusive, o próprio Deus estabeleceu as 4 estações, e essas estações, quando elas são vividas, elas trazem lembranças para todos nós. Então, nós queremos agradecer e dizer a você que me escuta, se apegue com Deus. E eu quero deixar a todos 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que venha 2026, porque com Cristo nós vamos em frente, seguindo contente, pois Ele é o capitão que dirige as nossas vidas. Em nome de Jesus. Professor César, orando ao Senhor. Te louvamos, te adoramos, glorificamos teu nome nesta noite, meu Deus. Muito obrigado por tudo, por nos guardar, nos proteger, nos abençoar, nos dar saúde, meu Deus, para todos os sábados. Está aqui, glorificando o teu nome, aprendendo a tua palavra. Continue usando grandemente o Filho, professor, pastor Aziel, que o Senhor escolheu, pelo teu amor, pela tua vontade soberana, para abençoar nações. E teu filho ter cumprido com tua bênção, com teu auxílio, com tua ajuda, essa missão. Continue com ele, com sua família, ministério, igreja e projetos. Ilumine a cada dia e guarde no sangue de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Pastor Luiz, qual é o tema da lição? Lição de número 13. Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Primeiro ponto. Preservando a esperança escatológica.
Subponto 1, o alvo celestial. Subponto 2, oposições à visão celestial. Subponto 3, inimigos da cruz de Cristo. Segundo ponto, perigos de teologias modernas. Subponto 1, um cristianismo secularizado. Subponto 2, falsos discursos. Subponto 3, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ponto de número 3, conservando espírito, alma e corpo. Subponto 1, prontos para o retorno de Cristo. E subponto 2, uma santificação completa. Muito bem. A lição de hoje, ela está falando ou fazendo o fechamento geral do que estudamos do ponto 1 até o ponto 13, abordando a nossa conhecidíssima teologia antropológica. Por que chamamos de teologia antropológica? Porque nós temos a antropologia secular, a antropologia materialista, que ela não tem o viés da Bíblia. Então, a antropologia que nós apresentamos aqui é chamada de antropologia bíblica ou teológica, porque ela procura evidenciar ou mostrar o homem do ponto de vista bíblico, certo? Foi isso que nós estudamos através do pastor Silas, essas 13 lições. A última, no seu desfecho, no seu epílogo, ela procura mostrar a importância de continuarmos preservando a nossa esperança até a vinda de Cristo Jesus. Daí, nós temos que preparar corpo, alma e espírito para a vinda de Cristo e a eternidade, ok? Então, é sobre isso que nós estaremos tratando. E de relance, o ponto 1, ele fala sobre a importância da manutenção da escatologia, como é que se mantém essa escatologia, essa esperança futura. É isso que nós iremos tratar. E ele fala sobre o alvo celestial, oposições à visão celestial e os inimigos da cruz de Cristo. Neste primeiro ponto, o autor é bem categórico em mostrar que quando ressuscitamos, nós passamos a pensar nas coisas que são de cima. Colossenses 3, primeiro, Efésios 1:3 diz que nós vivemos nas regiões celestiais. Mas essa região celestial, que agora é o alvo do crente, o apóstolo São Paulo deixa isso claro em Filipenses 3, ele diz que nós temos um alvo, prosseguimos para o alvo e o nosso alvo é o céu. E nessa caminhada há oposições, a oposição que se levanta contra a visão do céu. Algumas são ferrenhas, atacando a nossa fé, como por exemplo o comunismo, crenças contrárias, como aqueles que matam missionários e perseguem os cristãos. Crises internas, como a carne e o próprio espírito em oposição, mas nós temos também as crises teológicas, que vêm de ensinos oriundos de teólogos, que também visam desvirtuar o crente da fé. Quando lemos Gálatas 5, me parece que o verso 15, veja aí se não me foge a memória, 15 ou 13, Paulo diz assim: corrieis bem, quem vos impediu de que corresse bem? Então, ele mostra que a nossa corrida para o céu, ela pode ser atrapalhada, ela pode ser poluída, ela pode ser contaminada por pessoas. É Gálatas 6, me parece, Gálatas 6, né? Deixa eu ver aqui. Então, o apóstolo São Paulo, em Gálatas, ele deixa isso bem claro para todos nós, né? Deixa eu ler aqui rapidinho, porque sempre é 4, verso 4, né? Verso 4, 15. Verso 4, verso 12. 4, 12. 4:12 de Gálatas. Sim. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu. 4:12? 4:12. Não, 4:12. Aliás, 5:12. Eu só errei 17, é 5:12, não é 17. 5:12. Eu quereria que fossem cortados. 5:12 aí não. 5:12. Gálatas 5:12. É? 5:12? É. Então deixa eu ver aqui. É o 7. É o 7. 7. Corrieis bem. Olha, vocês corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Tá vendo? Então, às vezes nós temos esses inimigos. O ponto 2, perigos das teologias modernas. E nós podemos observar, vamos tratar sobre um cristianismo secularizado, falsos discursos,
e a prosperidade, o existencialismo e o engajamento cultural. Você pode observar que o autor está mostrando que existem teologias que já estão trabalhando para que a nossa visão seja fincada, estabelecida apenas com viés terrenal. Não é isso? A teologia da prosperidade é uma. Ela se firma muito nas posses, nos bens, e ela vai esbarrar naquilo que é o existencialismo, no aqui, agora, no ser, na existência humana. E aí gera esse engajamento cultural. Por fim, o autor ele faz o término da lição, evidenciando a importância, à luz de 1 Tessalonicenses 5:23, manter uma vida santa no espírito, na alma e no corpo, preparando para o retorno de Cristo. Então, é isso que a nossa lição trata. Vamos lá, verdade prática e texto áureo. Lição 13, texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Verdade prática. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. Leia de novo. Na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. Veja bem, à luz de 1 Tessalonicenses 5:23, o autor está mostrando que essa preparação para a eternidade, ela é presente, ela começa agora, não é isso? Ela é presente e, ao mesmo tempo, ela é integral, ou seja, a preparação para a eternidade não é amanhã. Na eternidade, nós vamos desfrutar de um estado de gozo e plena comunhão com Deus. Mas a preparação para a eternidade começa agora. Não há tempo para se preparar no futuro para a eternidade. É no presente. E o preparo do presente envolve aquilo que nós chamamos de progressividade. Nós já falamos aqui dentro da teologia da salvação que nós temos os 3 estágios da vida cristã, envolvendo essa santidade. A santidade inicial, a santidade progressiva e a santidade final. Ou seja, mostra aí que a vida para a eternidade com Deus é um processo presente que se dá dessas 3 maneiras. Vamos lá? Inicial, progressivo e final. Pronto. No momento em que eu aceito Jesus, 2 Coríntios 5:17, eu já estou em Cristo. Não é isso? Aí é a posição da santidade inicial. Progressiva, aí você vê, conservai plenamente espírito, alma e corpo irrepreensível para o dia do Senhor. Santidade progressiva. E afinal, 1 João 3:2 diz claramente: amados, ainda não somos o que haveremos, mas quando ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhante a ele. Então veja que nós temos essas 3 etapas que no presente nos levará ao desfecho final da santidade. Vamos aos textos bíblicos. São 2 textos, não é isso? Vamos começar. Qual é o primeiro? Tito. Muito bem. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Diz o seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos... Tito 2. Tito 2:11. Eu li foi 2 primeiro. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Muito bem, vamos lá. A leitura que nós fizemos do texto bíblico, eu esqueci de avisar, aqui estão os pontos da lição, aqui nós temos apontamentos, e aqui nós temos os 2 textos bíblicos. Primeiro está aqui, Tito 2, 11 a 14. Aqui você tem o tema geral desse versículo, 11 a 14, que é o quê? A graça de Deus. É claro que esse capítulo ele não está dividido somente nesta perícope. São aproximadamente 4 divisões ou mais
desse capítulo. Porém, nós estamos tratando só da perícope 2, 11 a 14, que a temática é a graça de Deus, ok? E o interessante é que, para você se situar nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele está falando a Timóteo, no livro, aqui na carta de Paulo a Tito, não é isso? Que são 3 capítulos, ela é bem pequena, né? É uma carta pequena que você lê rapidamente. Quando você observa essa carta de Tito, ele começa aí no verso 1, 2, tratando sobre a introdução. Do verso 3 a 5, ele começa a mostrar o que na prática, veja bem, Paulo não está tratando aqui de algo abstrato, ele está tratando da doutrina. Quando ele usa essa palavra que o pastor leu ali, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Ele está mostrando não apenas algo abstrato, mas um conhecimento prático, bem pragmático. Ele quer levar os crentes a mostrarem na prática o que a doutrina já fez no interior deles. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque o apóstolo São Paulo, ele está mostrando o que acontece com o crente que tem doutrina. Hoje tem muitos pastores que pensam que doutrina é pregar sobre cabelo, é pregar sobre vestes, é pregar... Não, isso aí é costume. A doutrina é aquilo que o impacto teológico ela causa em nós, a transformação. Quem recebe o poder da doutrina, gente, isso aqui é muito interessante. Quem recebe o poder da doutrina, que a doutrina aqui não é apenas teoria, é o efeito do evangelho, é a mensagem de Deus em nós, ela nos transforma. E a prova disso é que eu vou ter um outro comportamento. Pastor, como é que eu sei que alguém é cheio da doutrina de Deus? Vamos lá, Caio, eu estou só começando. É o último ano do mar, aqui não tem negócio de coisinha, não. Eu não sou Papai Noel, não. Aqui eu não vou ser esperto que eu sou Papai Noel. Eu não sou Papai Noel, não. Eu sou servo de Deus. É assim ou não é? E outra, não tem aqui, esse ano, você quer melhorar, eu quero, primeiro mês profético. Eu não tenho mês profético, não. Eu tenho Bíblia todo dia para quem quiser ser santo. Porque, veja bem, Paulo diz a Timóteo, ele começa dizendo, tu, porém, fala o que convém, porque só quem tem doutrina tem comportamento. Só quem tem doutrina tem mudança de vida. Só quem tem doutrina tem uma vida de fé diferente. E ele prova isso, sabe como? Mostrando nos departamentos. Ele começa primeiro com os velhos, ele vai para os jovens, as mulheres e os servos. É assim? Observem bem, ele está dizendo que as mulheres ou os velhos que têm doutrina, olha o que ele diz dos velhos. Eu acho bonito. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. Ele não quer velho ser vergonha, velho na pedofilia, velho dando em cima de mulher, velho querendo ser menino novo. Rapaz, quem tem doutrina tem caráter. É assim ou não é? Ele está mostrando aqui que um velho cheio de doutrina... Aqui não é questão apenas de idade. O apóstolo São Paulo está mostrando o efeito da doutrina na vida do velho, na vida das mulheres. Ele até está dizendo que uma mulher que tem doutrina na vida, ela não fica em porta de casa falando mal da vida de ninguém. A mulher que tem doutrina, a mulher casada, ela não incentiva a filha dela a largar o marido para se casar com outro, porque tem muitas que fazem isso. A mulher cristã casada, ela ensina a filha a amar o seu marido, ela ensina isso, ela ensina as mais novas a serem boas donas de casas. Irmão, isso aqui é quem tem doutrina. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma mulher que não tem doutrina, ela macula aquela doutrina que ela diz que segue. Um homem velho que não tem vergonha na cara e não tem doutrina, macula o evangelho que ele diz que serve. É por isso que Paulo diz, velhos, mulheres devem ter comportamento. E olha o que ele diz, para que a doutrina... para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Pode ir. Exorta semelhantemente aos jovens para que sejam moderados. Em tudo... É lá no primeiro, que ele disse para a doutrina, tem lá embaixo também, eu quero no primeiro. Para que a doutrina não seja maculada. Está bem?
Isso, vai. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então o apóstolo São Paulo está dizendo que quem tem doutrina de Deus tem uma vida de um comportamento sério, tem um comportamento maravilhoso. Então ele começa com os velhos, depois ele fala das mulheres, depois ele fala dos jovens. Olha o que ele diz dos jovens. Jovens, exorta semelhantemente aos jovens, para que sejam moderados. Exorta quem? Aos jovens. Para que sejam o quê? Moderados. Ou seja, o jovem cristão tem que dar um bom exemplo. Se ele está na faculdade, diz que tem a doutrina, diz que tem o evangelho, mas é beberrão, anda com a patota que não tem temor de Deus, é todo cheio... Tu tá filmando? Caio, bota pra cá. Tu tá filmando? Tá filmando? Bota pra cá. Verdade de Deus para a juventude. Você que diz que é jovem, e aí diz que, ainda diz assim, é porque esse é meu jeito, são os meus hormônios. Não bota culpa no teu hormônio, rapaz. Tu tem Bíblia e tu tem Deus para te padronizar na palavra. Paulo está dizendo o seguinte: o jovem cristão tem que dar exemplo. José no Egito deu exemplo. Daniel e os companheiros na Babilônia deram exemplo. A meninazinha levada cativa para a terra fora de Israel deu exemplo. Então, não é questão de ter os hormônios, não é questão de você ser adolescente. Se você se apegar com Deus e orar, Ele te transforma em um jovem abençoado. Foi assim com Samuel? A Bíblia diz que desde cedo ele começou a crescer na casa de Deus e nenhuma das suas palavras caíram por terra. Mas jovenzinho que é crente, que quer dar uma de Dom Juan, que quer dar uma de namorador, e que fica dizendo é porque é o meu jeito, é o meu sistema, não tem temor de Deus. Paulo está dizendo aqui que o comportamento dele deve ser irrepreensível. Sim. É interessante que na versão que eu uso aqui, diz que o jovem deve ser criterioso. E esse criterioso é ter uma mente sã, estar em perfeito juízo e controlar as suas paixões. Está vendo? Agora ele mexeu. E quando Paulo diz as paixões da mocidade, eu já preguei aqui uma vez, não já? Uma delas é esse desejo desenfreado, esse negócio do jovem cristão andar dizendo, eu não me controlo, é porque eu sou jovem, é porque tu não é crente. Porque se vocês analisarem, há um teólogo que diz, ele tem que dar um comportamento de que a fé dele não pode ser maculada. Viver irrepreensível. Aí, primeiro grupo, idosos. Segundo, mulheres. Terceiro, quarto, servos. Irmão, isso aqui é tão sério. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Irmão, esse negócio de doutrina, e professor César, pastor Adalberto, pastor Luiz, irmão Nilton, Caio, escutem bem, esse negócio de doutrina é um negócio sério. Porque o apóstolo São Paulo, ele vai confrontar um negócio que nós não aceitamos. Paulo diz assim, o servo cristão que está na esfera de um trabalho, ainda que o seu patrão seja ditador, seja prepotente, seja orgulhoso, o servo cristão, ele tem que sofrer o dano para mostrar que a doutrina está nele, e ainda que haja injustiça social, como é que ele deve reagir? Sei não. Porque se ele é um servo cristão, ele tem agora dentro dele o quê? A nova natureza. E agora o que que domina ele? O Espírito Santo. E o que que ele tem para ser educado? A doutrina. Se ele tem a doutrina e ele como servo, ele se comporta como um perverso. Tu tá filmando, Caio? Bota pra cá. Bota pra cá. Esses que estão aí na internet, esses que dizem que é crente, esses que andam... Vocês observem, eu prego aqui a verdade eu estou pregando aqui como é que Deus quer o jovem, sim ou não? Eu estou pregando aqui como é que Deus quer a mulher, sim ou não? Eu estou pregando aqui como é que Deus quer um velho, sim ou não? Agora, vocês nunca me viram aqui. Esse pastor fulano de tal é vagabundo. Se eu faço isso, eu estou também no mesmo nível dele. Eu não sou crente, eu não tenho a doutrina de Deus. E se eu digo que eu tenho a doutrina, eu estou blasfemando da palavra. O irmão que diz que é crente, aí ele começa, essa cantora, aí começa o nome, vagabunda, cachorra, tudo também não presta, rapaz. Porque você está escandalizando a doutrina também.
A minha palavra aqui é para os velhos serem crentes. E eu não cito o nome de ninguém. Eu conto uma história, mas não falo o nome do santo, porque eu posso contar o que eu quiser e não citar o nome de A falta de ética é quando eu cito o nome, eu cito casa, eu cito local, eu cito horário. Então escute. Paulo está mostrando que quem tem doutrina tem vergonha. O velho sabe se conduzir. A mulher crente casada sabe se conduzir. Os jovens sabem se conduzirem. E os servos. Aí, agora é que ele vai. Gente, a graça de Deus aqui, escutem bem. Paulo está mostrando aqui a universalidade da graça. É por isso que quando ele pega a palavra todos, ele aqui não está falando de eleito, ele aqui não está falando de negócio de calvinismo. Negócio de calvinismo, arminianismo veio dos homens. Ele está mostrando que a graça ela é universal. Ela é para todos, mas para ser salvo tem que andar na doutrina. Eita, mas eu gosto da Bíblia. E quando ele usa todos, ele mostra aqui que a salvação, ele diz, a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora. Ele não está falando de algo abstrato, é tangível. O Cristo veio e se manifestou em carne, 1,14 de João. E o verbo se fez e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai. O Senhor não está falando de uma fé teórica. Ele está mostrando que a salvação se manifestou. E quando ele usa a palavra graça, ele usa a palavra graça, haris, ele usa ela no sentido universal. A graça é para todos, o qual deseja que todos sejam e venham ao pleno. Está lá em 1 Timóteo 2,4. Então aqui a graça é salva, mas essa graça, qual é a beleza da graça? Oh meu Deus, é final de ano, é ou não é? O maior presente que a humanidade recebe é a graça de Efésios 2:8-9. Pela graça sois mediante, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Então a graça aqui é a capacitação da parte de Deus para que o homem receba a salvação. Aí o verso 12. Quando você vem para o verso 12, aí ele não está mais tratando da graça como um aspecto da salvação. Veja o verso 12, vamos lá. Ensinando-nos que... como é? Ensinando-nos. Então agora ele sai da parte teórica. Na primeira ele só está falando da graça salvadora no seu sentido universal. Ele agora sai da parte teórica, doutrinal, e vem para a parte prática, pessoal. Ele agora quer mostrar a vida cristã na prática. Vai. Ensinando-nos. Essa graça aí não é a graça salvadora. Essa graça aí é o quê? A graça educadora. Eita. Eu falei agorinha que ele começou mostrando no geral. Como é que deve ser? O velho, a mulher casada, o jovem e o servo. Mas agora ele vai falar da graça no nosso interior. Ele vai mostrar o que a graça faz na vida de um homem e de uma mulher. Aí o autor pega esse texto, é por isso que ele pegou esse texto envolvendo o corpo, a alma, porque a graça em nós, ela muda o nosso comportamento. A primeira coisa que a graça faz, gente, é que ela não quer mais aquele comportamento indesejável. Olha aí, vamos lá. Ensinando-nos que renunciando à impiedade... Olha, renunciando o quê? A impiedade e às concupiscências mundanas. Sim. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Está vendo? Ele agora está dizendo o seguinte: a graça me educa. Irmão, Caio, bota para cá, Caio. Quem está cheio da graça, eu já falei aqui, tem irmão que se zanga. Porque tem crente que diz que é uma graça, mas ele não passa de uma desgraça. Porque ele diz que tem doutrina, mas ele continua no mesmo estilo de vida de um homem moral. É assim ou não é? Então, o crente que tem a graça, ele é xingador? O crente que tem a graça tem a boca grande? O crente que tem a graça tem a língua grande? O crente que tem a graça xinga? O crente que tem a graça amaldiçoa? Olha para cá. Agora, quem
recebe a graça de Deus, a ação de Deus, ele tira o comportamento e renuncia. Ele faz uma renúncia de tudo que é obra perversa, ele não quer mais na sua vida. Quem tem a graça anda na imoralidade? Quem tem a graça anda na vergonhice? Quem tem a graça é um fanfarrão? Quem tem a graça tem a língua grande? Quem tem a graça é bom de porrada? Quem tem a graça é falador? Quem tem a graça é falso? Quem tem a graça tem comportamento safado? Eita, meu Deus, por que tu faz isso comigo? Eu queria dar a mensagem de ano novo. Eu pensei comigo lá em casa, hoje eu vou fechar o ano. Eu vou fechar o ano. É como os coaches, né? Fechar o ano, né? Ano novo. Queridos, o ano novo está chegando. Eu sei que você, muitas lutas, você não conseguiu o que queria conseguir. Mas nesse ano de 2026, ele te espera, não é assim? Novos horizontes, você vai vencer. Aquela conta bancária que não cresceu em 2025, vai crescer. Vou te dar um conselho para 2026. Larga o comportamento imoral. Viva a vida na doutrina da palavra. Porque não adianta tu ganhar casa, ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar nome e no final perder a vida eterna. A mensagem para 2026 é: larga, lê, filma ele bem aqui. Ensinando-nos. Olha lá e diz: mensagem de Deus para 2026. Para 2026. Para quem quer. Para quem quer a vida de vitória. A vida de vitória. Lê. Ensinando-nos a renunciar à impiedade. Olha, a renunciar o quê? A impiedade. E às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria. Para aí. Vivamos nesse presente século, é esse século velho que nós estamos, o quê? Sóbria. Que é sensato aí, é a vida de sabedoria, é a vida de controle. Ei, volta para cá. Tu quer um ano novo de vitória? Viva uma vida sóbria. Sensato, e de alto. Controle tua língua, controle teu olhar, controle teu comportamento, controle tua fala, controle tudo que há em você. E você terá uma vida de vitória, porque você vai ganhar a eternidade. Ele está falando uma vida sensata. E aí você vê que Paulo vai fazer um equilíbrio. O equilíbrio. Qual é o equilíbrio, pastor Aziel? Ele equilibra justiça e piedade. Segue. Justiça e piedade. Vai. Sóbria, justa e piamente. Olha aí, tá vendo? Sóbria, justa e piamente. Porque piedade e justiça formam em nós o caráter de Deus. E se eu tenho esse viver, eu renuncio o viver que não presta e vivo conforme o viver de Deus, do caráter de Deus, do caráter de Cristo. Eita, meus irmãos. Tá vendo, irmão? É aqui. Porque aqui não é só moralidade. Ele junta duas coisas, piedade e o que mais? E justiça. Prossegue o 13 para mim correr. Aguardando a bem-aventurada esperança. Agora, nesse terceiro, você tem a essência da fé cristã. No primeiro verso, que é o verso de número 11, você tem a universalidade da graça. No segundo verso, que é o 12, você tem uma exortação prática. E no terceiro verso, você tem a essência da fé. Leia. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Veja bem, aqui ele está mostrando que o crente tem um comportamento diferente, uma vida moral diferente, porque ele está na expectativa. Ele tem aqui a essência da fé cristã. Qual é a essência da fé cristã? Jesus vai voltar. Qual é a essência da fé cristã? Aqui não é o meu reino. Qual é a essência da fé cristã? Eu peregrino neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Aleluia. É por isso que ele está mostrando aqui a essência da fé cristã. É a expectativa do presente, no futuro, na volta de Cristo Jesus. E há uma coisa interessante nesse versículo, que ele faz duas colocações sobre Jesus. Quais são as duas? O qual se deu a si mesmo por nós. Sim. É o 13. É o 13.
Grande Deus, Mas para aí. Primeiro, grande Deus, ele faz uma colocação, a vinda do Senhor, a glória de Deus, não é isso? glória do grande Deus O que e mais? nosso Senhor Jesus Cristo. A glória do grande Deus e nosso Senhor. Pronto. Ele primeiro mostra que Jesus deve ser adorado como Deus. E segundo, ele é o nosso Salvador. Ele é glorificado na sua essência, mas ele é o nosso Salvador. Eita, irmão. Então, como Salvador, ele é aquele que é acessível a toda a humanidade. Como grande Deus, é uma coisa. Agora, como Salvador, ele é acessível a toda a humanidade. Ele veio para nós, ficou pertinho de nós, é o nosso Deus Salvador. E aí você vai para o 14, que aí a gente fecha o texto, não é isso? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Aí você tem aqui agora, em quarto lugar, são 4 versículos, você tem, por último, a essência do Evangelho. Quem se lembra dos 4 pontos dos versículos que eu li? Primeiro, a universalidade da graça. Segundo, exortação prática. Terceiro, a essência da fé cristã. E quarto, a essência do Evangelho. Nessa essência do Evangelho, eita, irmão, qual é a essência? Pastor Ziel, qual é a essência do Evangelho? O Evangelho, irmão, não tem nada a ver com o negócio de parede preta, parede branca, parede azul. O Evangelho não tem nada a ver com coach. O Evangelho tem a ver com a esperança da volta de Cristo. Porque o Cristo que me salvou, o Cristo que te perdoou, o Cristo que te redimiu lá na cruz do Calvário, a glória dele, a grandeza dele é a obra que ele fez na cruz. E como ele fez essa obra na cruz, qual era o propósito da obra redentora de Jesus? Purificar-nos de uma vida imoral e suja para uma vida santa para Deus. E ele diz, e preparar um povo. Ele quer um povo exclusivo. Eita, rapaz. Eita. Irmão, o Senhor não quer um povo que está na fé e está no carnaval. O Senhor não quer um povo que tem a fé nele e tem uma fé dividida. Pé na igreja e pé no mundo. O Senhor não quer uma comunidade que sirva a ele e sirva aos prazeres carnais. Ele quer uma comunidade exclusiva. Eita. E olha, lê esse versículo aí de novo. Bora. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Primeiro, nos remir do quê? De toda iniquidade. Vai. E purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Ele está dizendo que o Senhor Deus, primeiro, não apenas redimiu. Ele redimiu, mas ele quer ver um povo fervoroso, um povo de vida e um povo de ações práticas. Isso aí, um povo de ações práticas. E essas ações que manifestem a glória de Deus. Então veja, aqui nós temos, promove a salvação de todos os homens, educa o crente a renunciar a tudo que não presta. Crente velho, bom de faca, bom de peixeira, zangado, palavrão, crente velho falso, fuxiqueiro, mentiroso, safado, nunca a graça entrou nele. A graça me educa. Crente saliente, quando você... Pode pra cá, vamos logo começar a dizer. Crente saliente, pastor saliente, mal educado, auxiliar velho mal educado, porteiro mal educado. Tem um bocado de porteiro que é mal educado. Eu quero parabenizar os porteiros sinceros e crentes, mas tem uns que são mal educados ou não são? Tem auxiliar mal educado. Crente que é mal educado, a graça nunca entrou nele. Aí vem a presença redentora de Cristo. Quem tem a presença de Cristo é chamado para uma viva esperança e ele aguarda a volta de Cristo. Mas ele tem ações práticas. A igreja que vai para o céu não é uma igreja fria, não é uma igreja morta, é fervorosa. É fervorosa na fé, é fervorosa nas ações e é fervorosa na Pronto, acabou. Agora nós vamos lá para Pedro. Fechou aqui. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antes de ir para Pedro, vocês vão ver a diferença. Por que o autor usou os 2 textos? Vamos lá para Pedro agora. Vamos lá para Pedro. Corre. 1 Pedro 1, 13 a 16. Isso. Portanto,
cingindo os lombos do vosso entendimento, Isso. sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que havia antes na vossa ignorância. Isso. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aqui em Tito 2, o apóstolo Paulo está mostrando o poder da doutrina na vida daqueles crentes que foram salvos. Ele está mostrando que a doutrina nos dá um comportamento diferente que faz com que a gente nunca viva como mundano. Mas em 1 Pedro, aqui a questão já é diferente. Os crentes estão sendo perseguidos. E ele escreve aos dispersos. Quando ele usa a palavra eleitos, ele está mostrando aqueles que pela ação divina foram salvos mediante a graça. E que agora vive uma fé que está sendo provada. E essa fé, ela está sendo provada, mas ele começa dizendo que quem aguentar tranquilo, o fogo que está vindo é para destruir a fé. O que é que o fogo faz com a fé? Purifica ela e ela fica mais pura, mais forte. Ela fica como ouro agradável. Então veja, lá ele está tratando do crente que usa o corpo com a doutrina para a glória de... Mas aqui é o próprio crente provado na sua fé. Aí ele começa mostrando que quem tem a viva esperança em Cristo pode ter Covid, pode ter morte, pode ter câncer, pode ter doença, pode ter crise, pode perder a casa, pode perder tudo, mas ninguém arranca a viva esperança. Eita, rapaz, é coisa gostosa, não é assim? Aí, ele agora está mostrando que essa viva esperança, ela pode me levar a situações conflitantes, que vai depender de mim em manter a minha santidade. Deu para entender agora? Porque tem crises que podem me levar a pecar, que podem me levar a um comportamento negativo. Aí o autor pega o texto, e ele citou aí, quantos versículos? Dá 3, 4 também? 4 versículos também. Vamos lá, o primeiro versículo, 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Muito bem. A primeira coisa que nós vamos observar aqui, eu vou correr bem rápido agora, ele está mostrando que como a pessoa recebeu a revelação de Jesus Cristo e agora entende qual é a sua maior esperança, deve ter uma postura, isso aqui é lindo, gente, uma postura mental apropriada. Uma postura mental apropriada. Por que ele está dizendo isso? Porque se eu recebi o evangelho, eu sou chamado a andar em santidade. E a primeira coisa que acontece é que eu vou ter uma postura mental. Isso aqui é lindo. Sóbria. Olha o verso, leia. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Aqui ele está usando uma linguagem militar, uma linguagem trivial da pessoa em Israel que usava o quê? Uma roupa longa, um vestido longo. E para ele correr, para ele se agilizar, o que ele fazia? Ele cingia, colocava o cinto. Aqui Pedro, não está tratando de cingir a roupa, mas de cingir a mente. Ele está mostrando que diante das tentações, das provações, o crente tem que ter controle mental. E é o que muitos não têm hoje. Tem crente que na hora que vem a crise, cadê Deus? Ele começa a dizer, eu contribuo tanto, eu ajudo tanto, e agora, cadê o Senhor? Não tem controle? Quando a casa pega fogo, ele diz, cadê o Senhor? Quando o filho está doente, meu Deus, cadê tu que não vê? Não tem controle? Pedro está dizendo, a santidade só presta se você souber aguentar as tentações. Pronto, Jó teve controle mental.
Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu os amigos, perdeu a amizade, perdeu o prestígio, perdeu o título, perdeu tudo, mas ele teve um controle mental. Se ajoelhou, se jogou na terra e ele adorou e disse: bendito seja o Senhor. Ele me deu, ele também tomou. Amaldiçoa teu Deus e morre. Não, se eu recebi o bem, eu também recebo o mal. Controle mental, eu sei, 19:25, eu sei que meu Redentor, controle mental. Paulo preso, abandonado, controle mental. Me traga os livros, 2 Timóteo 4. Filipenses 1, ele diz, tanto faz eu viver como morrer, eu sou do controle mental. Eita. Aí tem uma coisa interessante. Aí ele mostra que essa graça lá, a graça lá em Tito 2:11 é o quê? É universal. Também ela é o quê? Tem uma coisinha que eu digo. Ela é E aqui, a graça é educadora? Aqui não. Olha a diferença. Como é que ele diz? Vai lá. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Veja bem, a revelação de Cristo não foi só para lá. Quando Cristo se revelou, a graça salvadora nele, ele agora está dizendo, se vocês pegam essa graça reveladora em Cristo, Pedro está dizendo para os irmãos, olha o que Pedro está dizendo, essa graça do Cristo que se revelou, ela tem que moldar o comportamento de vocês. Aqui já é a graça que me capacita a vencer as minhas tentações. E essa graça, queridos, ela me dá esse autocontrole. 3 coisas a graça me dá aqui: entendimento, sobriedade e esperança. Vamos ao outro verso. 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Olha, vamos lá. Leia de novo. Como filhos obedientes, Sim. não vos conformando com as concupiscências que havia em vossa ignorância. Aqui vocês podem observar agora o poder da filiação. Pedro está dizendo que nós somos filhos de quem? E se eu sou filho de Deus, eu tenho que saber que eu pertenço a quem? E se eu pertenço a Deus, filho de Deus, eu não sou filho do diabo. Porque a Bíblia diz em João 8:44 que o diabo é o quê? Quem é filho do diabo anda onde? Quem é filho do diabo anda na mentira. Quem é filho do diabo anda na prostituição. Quem é filho do diabo anda na perversidade. Agora ele diz, vocês são filhos de... E quem é filho de Deus e pertence a Deus tem que andar como quem? Oh, meu Deus. Diga aí. Hein? Tem que andar como o quê? Como filho de Deus. Aí tu é filho de Deus, vai beber cachaça. É o filhinho de Deus. Não, estou bebendo socialmente. E o Noé que bebeu socialmente ficou nu. Rapaz, saiu do serviço agora, está bebendo. Eu também sou filho de Deus, eu mereço. É mesmo, é verdade. Irmão, quem é filho de Deus e tem a natureza do céu, pensa nas coisas do... Observem Efésios, vamos lá rapidamente. 5, verso 1. O filho de Deus é obediente, irmão. Rapaz, que coisa 5 linda. primeiros. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Meu Deus. E ele diz nesse texto aí, não andando como os filhos das trevas. Porque noutro tempo erais trevas. Olha aí, tá vendo? Mas agora sois luz, andai como filhos da luz. Quem é filho de Deus, como está dizendo Pedro, não vai adotar o comportamento do ímpio, não se amolda às questões e paixões infames e nem anda na mas ele anda na fé. Tem uma transformação genuína. Vamos lá, meu filho, corre. Mas, 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aí agora ele chega e diz que nós temos que andar segundo a natureza de... A santidade, escute bem, meus irmãos. A santidade aqui, nós somos chamados a santidade. Agora, essa santidade, ela envolve um comportamento ético, moral e interior. Essa santidade aqui, queridos irmãos, ela é caracterizada como a própria maneira de Deus viver. Essa repetição aí, termo santo,
É a característica de Deus. E esse tornar-se, sejam santos como Deus é um crescimento espiritual contínuo. Não é uma regrinha, não é uma mágica. E outra coisa, abrange todas as áreas. Como é que ele diz? Sede santo em toda. Sede santos, porque eu sou santo. Versículo 15. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Não é apenas uma aparência de roupa, porque às vezes, meu querido pastor, a irmã que o senhor está dizendo para ela usar um vestidão, que eu não sou contra não, ela pode usar. Ela está usando um vestidão, é assim ou não é? Toda bela, mas a mente dela é o quê? Essa é vergonha. Às vezes o irmãozinho é todo empacotadinho, a camisinha abotoada bem aqui, anda quase sufocado, quase morrendo. Mas é devasso. Eu conheço muitos aí que andam com a Bíblia do tamanho de um pergaminho. É ou não é? Querendo mostrar o quê? Santidade exterior, mas não paga a sua conta. É safado. Meu Deus do céu. Mensagem para o ano novo. Entendeu? Então veja bem, rapaz, é negócio pesado. Abrange todas as áreas. Olha aqui. Digamos que o pastor Luiz é um açougueiro. Aí ele, eu dou um quilo para ele de tanto, não é isso? Aí ele me deu tanto, errou no troco. Ele me deu a mais. Tem crente safado, tem crente que sai de lá dizendo, Jesus hoje era o que eu precisava. Mas quem tem santidade? Quem tem santidade, olha para cá. Sede santo em toda? Não, meu Senhor, o Senhor me passou um troco? Errado. Eu já contei aqui que um rapaz estava no ônibus e quando o pastor foi descendo, aí ele deu um troco a mais. Aí o pastor voltou. Na parada ele voltou rapidinho e disse, olha, o senhor me entregou a mais. Ele disse, não entreguei a mais. É porque ontem à noite eu fui no seu culto de posse. Eu só queria saber se o senhor prestava mesmo. Está vendo como é as coisas? Se ele vai fazer uma prova, ele vai pescar? O que tem de pastor comprando diploma de teologia, aí é santo. Anelzão do tamanho da cabeça dele, aí é santo. É assim ou não é? O que tem deles que não tem nada, aí anda querendo ser doutor, aí é santo. No público é o quê? É uma santidade. E o que tem de irmã que é tão santa nas vestes, mas a língua é língua de tamanduá. A santidade, ela está em todas as áreas da vida. Até no deitar. Bota pra cá, Caio. Bota pra tu tá filmando? Aqui não tem coisa para tu também não. Aqui é ano novo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até o maridão que deita com a esposa dele pensando na namorada. Tu não é santo, meu filho. Eita, irmão, tem coisa... Ser de santo em toda maneira de viver. Se comprou 1 quilo de carne, Ser fiado santo. E não pagou. Não é tu santo. Não é santo coisa nenhuma. Eita. O Espírito Santo, quando ele entra, ele transforma algumas partes de nós? Não. Ele nos santifica pela metade? Não. Ele nos santifica onde? Completo. Em toda maneira de viver. Primeira coisa que ele faz, a tua mente não é mundana, porque em Romanos 12, 2, mas transformai-vos. 1 Coríntios 12, 16 diz que nós recebemos a mente. Ezequiel 3, 26, 36, 26 diz que ele tirou o coração e colocou o quê? Ele transforma a nossa alma, espírito e corpo. O nosso corpo, como está em 1 Coríntios 6, 19, agora passa a ser templo de quem? E o nosso espírito humano foi renovado e somos agora guiados por qual espírito? Não, irmão, é porque ele ainda tem essa ruindadezinha aqui, mas ele vai mudar. Eita, meu Deus do céu. Último versículo, vai. Porquanto escrito está, Sim. Sede santos, porque eu sou santo. Como é que diz? Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Tu que leu, bota na cara dele lá. Eu vou te fazer a pergunta, tu que leu. Está bem aí a resposta, porque está na cara. Aonde é que está a autoridade da santidade? A autoridade da santidade Tá bem aí. está na santidade de Deus, né? Santidade. Não, lê o versículo.
Porquanto escrito está na palavra. Ah, tu pegou. Tu pegou. Tu pegou? A autoridade da santidade está onde? Na palavra de Deus. Então a autoridade da santidade eu tenho que olhar para o Billy Graham? Não. Eu tenho que olhar para o pastor. Vai aí, citar um famosão. Tem vários. Mas tem irmão que diz, eu queria ser santo como o pastor Aziel. Queira não, filho. Eu estou lutando. Não é assim? Todo dia eu peço para Jesus matar uma coisinha em mim. Entendeu? Agora, Pedro foi inteligente. Pedro disse assim, sejam santos como eu? Não. Como a Escritura diz que tem que ser santo. A Escritura traz um padrão de santidade de Deus e logo diz, este é o modelo. Fala. Hein? As Escrituras mostram o padrão. Peraí. Teve muitos homens santos na história. Teve. Abraão foi santo? Foi. Mas mentiu? Mentiu. Moisés foi santo? Foi. Teve raiva? Teve. Tratou a mulher mal? Sim. Pronto, vamos lá. Jacó foi santo? Foi. Enganou? Tá mentiu? bem. Trapaceou? Sim. Pronto, vamos lá. Josué foi homem de Deus? Gideão foi homem de Deus? Foi. Criou idolatria? Sim. Pronto. Agora, não teve um santo na terra que não tivesse um defeito. Agora, se a Bíblia dissesse, seja santo como Pedro é santo, aí você ia dizer, eu sou o seguinte, Pedro foi santo, mas Pedro também falhou. E Pedro não teve só uma falha. Depois de convertido, perdoado, restaurado, ele ainda usou de falsidade. Está lá em Gálatas. Tá ou não está? Dissimulação. E quem foi que repreendeu ele? Paulo. Por isso que ele mesmo nunca escreveu, sede santo como eu sou. Pedro escreveu? Não. E eu acho lindo, irmão. Antes dele responder de novo, vamos lá para Atos 3. Mas eu acho linda a Bíblia. Eita, hoje, irmão, tem irmão que fica, meu Deus do céu, se Deus está me usando, amém, mas não olhe para mim, porque eu não tenho nada. E diga, ele é um pastor, é um homem de Deus, tem suas falhas. Foi assim ou não foi? Agora vamos lá. Pedro não escreveu dizendo, eu acho lindo, irmão. Eu acho lindo. Eu vou mostrar aqui para nós. 12. Vai. 3, 12. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, Sim. por que vos maravilhais disto? Hein? Ou por que olhais tanto para nós, Hein? como se por Para aí, nossa... Olhais tanto para nós. Eu tenho raiva desses líderes, diga na Bíblia, que querem demonstrar uma santidade exagerada. Quando você vê ele falar demais, é porque ele está doido para fazer. Sim ou não? Eu sou casado há 31 anos, vou fazer 32 anos de casado. Já estudei só, já fiquei em quarto só. Tinha amigos que diziam, ei, tu não vai sair hoje não? Hoje o fulano de tal, um dia uns colegas da sala de aula de mestrado chegaram e disseram, olha, hoje nós vamos visitar um vinhedo, né? O senhor não vai? Eu disse, também não mostrei santidade. Eu sou pentecostal, eu cuspo, como é que ele diz? Eu cuspo fogo e arroto. Eu não ando nisso, rapaz. Me respeite, não. Pronto, eu só disse, meu querido, eu queria ir tanto, mas eu deixei um monte de trabalho durante a semana atrasado e eu tenho que fazer aqui. Me desculpa. Rapaz, irmão, bora. Eu disse, não, depois eu vou. Quando foi na segunda-feira, a algazarra lá na sala era grande. Tu viu o pastor fulano, embebedou, que para nós botar ele dentro do ônibus? E se eu tivesse lá? E se eu tivesse lá? Agora eu não sei onde foi que eu cheguei. Uma pessoa disse assim, pastor, na hora que eu sentei num restaurante, aí uma pessoa disse assim, qual vinho que o senhor toma? Ei, meu Deus do céu. Pronto. Qual vinho que o senhor toma? Aí eu disse, irmã, eu quero suco de cajá, bota suco de cajá. Ou bota. Aí ela disse, eu pensei que o senhor ia pedir mesmo vinho. Fazendo uma jogada para mim. Me testando, me jogando. Irmão, é assim. A minha esposa, até um Guaraná, quando ela está tomando, ela diz assim, bota isso bem aqui na frente. Porque o Guaraná, quando a gente bota, ele escuma. Não é assim? E parece com o que o bicho? Com cerveja. Se passar direto uma pessoa e ver, não é assim? Aí. Em Belém tem um Guaraná, eu creio que ainda é esse mesmo nome, Baré Cola. Ele vem numa garrafa de cerveja, o rótulo parece de uma cerveja,
E quando você coloca, parece uma cerveja. Você tem que tomar com ele na mesa, senão diz que o senhor está tomando Pois cerveja. é verdade. Aí ela bota bem direitinho, porque a Bíblia diz fugir da aparência do mal. Tem irmão que diz, eu não ligo não, porque estão passando. A Bíblia diz fugir da aparência, porque quem é crente tem amor de Deus nunca quer ver o seu irmão escandalizado. Aí, vamos lá para responder a pergunta dele ali. Aí, quando o pessoal olhou para Pedro, olha aí, olhe para nós. Por que maravilhais tanto disto, ou por que olhais tanto para nós? Por que vocês estão olhando para nós? Irmão, Caio, tu tá filmando, Caio? Nenhum pregador hoje, olha para cá. Nenhum pregador da atualidade diz isso aqui que Pedro disse. Depois, e olha para cá, não era aquele negócio, parece que ele está andando, né? Levanta ele, está andando. Foi milagrezinho não. Hein? Foi milagrezinho. Foi milagrezinho, não foi? A Bíblia diz que o homem entrou como? Saltando e pulando. Saltando. E quando a multidão correu. Se espantou porque conhecia ele. Caio, bota bem aqui. Se fosse hoje, o pastor ia pegar o paralítico, ia levar de mão dada para o templo. Filmagem rede mundial, internet e YouTube direto. E ele ainda ia dizer, aqui é a igreja que tem milagre. Aqui é que tem poder, venha para cá. Pronto. E traga a oferta. Se você quer a bênção, a mão de Deus está por aqui. É aqui que tem unção, não é assim? É aqui que tem unção. Aí que ia começar crente descambando. E do mundo todo. Agora, olha a espiritualidade desse homem. Por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude... Esse homem está andando, mas o preço que eu paguei... Não é assim que eles falam? É, assim mesmo. Eu sei tudo de um esquema. O preço que eu paguei, as noites de jejum, as noites de orações, eu paguei. Aqui não é para qualquer um, não. Aí os crentes... E o Pedro disse, olha para... Por que olhais tanto para Primeiro, nós? ele não fez campanha de cura. Não. Segundo, ele vivia a vida normal. Todos os dias. Terceiro, foi um impulso do Espírito Santo. Em quarto lugar, havia um propósito. Para mostrar que Jesus estava vivo. Meu Deus do céu, por que a gente não aprende isso? Aí a multidão zona correu para quem? Correu para cima deles. E quando correram, aí eles disseram, vocês criticaram de mim. Vocês disseram, né? Ele poderia chamar os outros apóstolos. Vocês disseram que eu era um covarde, que eu neguei. Mas olha aqui a unção. A unção está dobrada. A unção está replicada. Deus está me exaltando. Eu fui muito humilhado, falaram mal de mim. Eu fiquei só naquela noite. Foi assim? Olhem para nós. Vai. Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar. Como se por nossa própria virtude e o que mais? Nossa santidade. E nossa santidade fizesse esse homem andar. Não, senhores. Não, senhor. Olha, Pedro não usou o antropocentrismo religioso, nem individualista. Pedro olhou e disse, não foi a nossa santidade e nem a nossa virtude que esse homem está andando. Ele não tinha glória para si, ele não exaltava a si. Ah, se fosse outro. Um dia desse o irmão disse assim, pastor Aziel, nós queremos que o senhor bote a sua cara na frente das igrejas. Eu disse, irmão, o que tu quer com minha cara preta? Não, bote a sua foto e da irmã Aderian. Aí eu fiquei pensando, eu disse, primeiro, eu não morri pela igreja. É assim ou não é? Segundo, a igreja não é minha. É assim ou não é? E terceiro, eu não faço nada na igreja. Quem é que faz? Deixa mesmo o nomezinho. A Assembleia? Que aqui é dele. Mas sabe por que eles colocam? Porque as pessoas veem o nome e dizem, eu vou para ali que lá o pastor fulano. No dia que esse pastor morre, esse crente não tem identidade, não vive o programa da fé, não vive a Bíblia, ele vive atrás de homens. Lê, termine. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu filho Jesus. A glória aqui é para Jesus. A quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes. Pronto.
que o senhor estava dizendo? Eu estava mencionando que o versículo 16, porque está escrito, sede santo, pois eu, Senhor, sou santo. Então, o padrão de santidade não é os homens da antiguidade. Não. O padrão a Bíblia nos mostra o padrão de santidade de Deus e, porém, nós devemos nos guiar por esse padrão de santidade trazido pelas Escrituras. Rapaz, ele disse uma coisa aí, então veja bem, mas por que a maioria dos crentes toda hora estão trazendo uma nova ideia de santidade? Se quase a maior, 2000 anos atrás, o Pedro já fez o quê? Ele já disse assim, como está escrito. Aí quando você vai lá para Levítico, corre lá ligeirinho, Levítico 19:2, corre. Rapaz, eu vou dar aquela Bíblia para ele a irmã até ofereceu para ele, rapaz, recebe a Bíblia da irmã. 19:2. Vai, 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: no tempo de Moisés. O que ele disse? Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então Pedro replicou o quê? Pedro estava citando o quê? E qual era a ideia nova agora que Pedro trazia? Aí os crentes hoje andam atrás de novas ideias de santidade. Você sabe qual é o problema, irmão? É que ninguém quer Bíblia, irmão. O problema é esse. É um bocado de gente atrás de novidade de santidade. Mas a Bíblia não tem ideias novas. A Bíblia, ela está aqui. Se você quiser, ela é isso aqui. Tudo que precisamos está aí. Tudo que precisamos está aqui. Então, Pedro tem alguma ideia nova? Pedro chegou, olha, se vocês a partir de agora quiserem ser santo, amarre o cabelo como uma flor. Ele disse, os homens que quiserem ser santo, não usem calção, não durmam de cueca. Foi assim? Ele só disse assim, está escrito. Eita. Está escrito. Porque Pedro sabia que o que tem autoridade? 2 Timóteo 3,16, toda é o que? Divinamente inspirada. Onde é que está a autoridade da nossa santidade? Eu pergunto aos senhores, um crente que se rende isso aqui, ele vai ser santo? Um crente que se rende isso aqui, ele deixa de fofoca? Um crente que se rende isso aqui, ele deixa de imoralidade? Um crente que se rende aqui, o casamento dele é blindado? Um crente que se rende isso aqui, a mente dele fica pura? Santidade é isso aqui. A santidade está aqui no que está escrito. Eita, meu Deus. E outra coisa, deixa eu dizer uma coisa, a santidade não é aquele irmão que fica, eu ando assim e eu não uso isso aqui porque eu não vou para o céu. Não, santidade é questão de identidade, é ser ligado em Deus. E quem anda ligado em Deus não quer o que é imoral na sua vida. Não é assim? Eita, coisa boa. Fechamos? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. A primeira coisa que eu coloco aqui, qual é a primeira coisa que eu coloco lá? O que a antropologia bíblica tem e o que a antropologia científica e cultural não tem. Primeiro, a antropologia bíblica, ela tem 4 coisas. Ela mostra que o homem foi criado por Deus. Mostra que o homem caiu no pecado. Mas mostra que o homem é redimido em Cristo. E mostra que quem é redimido vai para a eternidade. Rapaz, eu resumo bem direitinho. E rapidinho. A antropologia bíblica, ela tem o homem no viés bíblico. O homem foi feito por Deus, criado a imagem e semelhança de Deus. Mas ele caiu no pecado. Mas Deus redimiu, restaurou. E Deus vai levar para o céu. É só isso. Livro de física tem isso? Tem não. Livro de história tem isso? Livro da antropologia cultural tem isso? Tem não. Pronto. Aí quando você pega o homem em 3 níveis, quando você pega Gênesis 2:7, o homem, olha, Gênesis 2:7, e Deus soprou nas suas, e o homem se tornou o quê? Alma vivente. Aí você tem o corpo, o homem soprou, aonde? No corpo. E o homem recebe o quê? A alma, não é isso? E da alma ele recebe o quê? O espírito, que é o quê? O fôlego de vida. Por exemplo, a biologia tem isso? A cultura, a antropologia cultural tem isso? A antropologia científica tem isso?
A biologia, ela analisa o homem biologicamente. A cultura, ela olha para a linguagem e o comportamento. Ela observa o homem no ser social e psicológico. É assim ou não é? Mas tem coisas que ela nunca fala. Ela nunca diz que o homem é a imagem. Ela nunca diz que o homem pecou. Ela nunca diz que o homem precisa de redenção. Ela nunca diz que o homem precisa da vida. Por quê? A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14, o homem nato não entende o quê? Então, o que um professor de antropologia cultural vai entender da eternidade? O que um professor de materialismo comunista diabólico vai entender de Bíblia? Então, pronto. Eita, meu Deus, bora correr. Aí você vem, agora vamos lá. Agora, a antropologia bíblica, ela faz o seguinte, revela o propósito de Deus para o homem, explica por que veio a queda e a depravação, mostra a regeneração do espírito e conduz o homem a uma vida espírito. Efésios 2, primeiro. E ele vos deu vida, estando o quê? Nos delitos? Pronto. Aí pronto. Vamos lá. Leia. O que o estudo da Bíblia diz sobre o homem? É a imagem de Deus, Isso. é um ser especial, chamado para o relacionamento com Cristo, que pode ser resgatado pela cruz. Pronto, tudo que eu disse. Vamos lá. A vida integrada do cristão com Deus. A vida é porque Deus não chamou homem pela metade, ele chama integral. E o integral é o quê? Espírito, alma. Pronto. Vamos lá. Preservando a esperança escatológica, mantendo o verdadeiro amor para com Deus. Sim. O Espírito gera um desejo ardente de Deus em nós. Terminou? Terminou. Pronto. O que o autor está dizendo no livro e na lição? Ele está dizendo que para manter um amor verdadeiro para com Deus e preservar a esperança escatológica, a visão do céu, vencer a oposição, só se tiver um verdadeiro amor a Deus. Porque lá em Marcos 12, 30 e 31, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua alma, de todo o teu e de toda a tua força. Aí é o homem completo, integral. E aí, quem coloca isso não é uma força humana, não é o pastor quem é que coloca isso, esse desejo. É o Espírito Santo, que ele agora, alinhado com o espírito humano, leva o homem a ter sede de Deus, desejo de Deus e quer buscar a Deus. Porque o amor para com Deus não é compelido, é um amor despertado e espontâneo em reconhecer a bondade de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, pastor Ziel, e como é que se preserva essa esperança escatológica? O que é a esperança escatológica? A esperança escatológica é o crente que vive nesta terra e vai para o céu. Ele sabe que Jesus a qualquer momento pode. Ele sabe que o seu corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. Ele sabe que os crentes que morreram em Cristo e depois acabou. Essa é a esperança escatológica. Mas para manter essa esperança, ele citou o amor e o Espírito Santo. Eu quero citar 4 coisas. Digam comigo, vocês que estão aqui na sala, bem forte. Fidelidade à palavra. Santidade na vida. Perseverança em meio ao sofrimento. Comunhão com o Espírito Santo. Pronto, é só isso. Se você quiser a referência, a primeira, fidelidade à palavra, Romanos 15, 4. Tudo que Dante foi escrito para o nosso pronto. Aí santidade, aí 1 João 2, 3, eu já citei. Perseverança em meio ao sofrimento, Romanos 8, 18. Paulo diz, o peso de glória, porque a tribulação do tempo presente não é para se comparar com o peso, cavode. E em quarto lugar, comunhão com o Espírito Santo. Isso, pronto. Aí, vamos lá. Jesus rejeitou as coisas deste mundo, os inimigos da cruz de Cristo, pensamentos e prazeres desta terra. Sim. O cristão que tem sintonia com o céu. Vocês sabem que, quando nós falamos aqui, a oposição à visão celestial, o diabo tentou tirar Jesus do foco. E ele apresentou tudo que a humanidade quer. Ele apresentou prazeres. Se tu és o filho de Deus, come deste. Transforma essas pedras. Ele disse, nem só de pão. Ele apresentou poder, tudo isto te darei. Ele apresentou aventura religiosa, lança-te daqui, tentação, provocação. Ele disse para Satanás 3 vezes como? Está escrito? Está escrito? Está escrito. Perigos de teologias modernas. Aí preste bem atenção. Porque eu pergunto aos senhores, comer é pecado? Beber é pecado? Vender é pecado? Negociar é pecado? Nos dias de Noé, faziam isso? Mas eu pergunto, onde é que está o pecado nisso? É quando eles
colocam esses prazeres e desprezam quem? A Deus. Então, pensamentos e prazeres podem tornar-se instrumentos contra a nossa fé. Pronto, vamos lá. Perigos de teologias modernas. Sim. Características dos últimos dias. Menor fervor espiritual, Sim. aumento das questões temporais e falta de interesse pelas coisas celestiais. Pode ir. O mal de uma visão secular da fé. Rejeita... Aí já é o segundo, né? Pronto. Veja bem, quando nós falamos sobre os perigos, eu falei aqui a secularização da fé. O que é a secularização da fé? A Bíblia diz o Deus deste século. Vocês sabiam que no secularismo cristão, eles não atacam a doutrina. Eles não atacam de modo direto. Mas eles suavizam e eles vão aos poucos roubando a essência. Vou dar um exemplo aqui. Não, a Bíblia é o seguinte, nós cremos na Bíblia, só que ela não é ela é a palavra de Deus. Ela só contém. Ela só contém. Eles vão diluindo a palavra. Pronto. Eles vão diluindo, tirando a autoridade da palavra. Por exemplo, não, é o seguinte, essas leituras da Bíblia, elas são importantes. Elas são símbolos. Olha. Hein? Elas são símbolos. Olha, esses milagres nós podemos analisar que as cosmoganias, como por exemplo da Grécia, a Bíblia tem também a sua utilidade, em especial Jesus como ser moralista, social. E aí o besta do crente pensa que ele está fazendo o quê? Falando bem da Bíblia. Pronto, ele está tirando o quê dela? O poder dela. A autoridade dela, diluindo ela. Não é assim? Não, é o seguinte, essas leituras, eu acho lindo. Eu vi uma pessoa falando daquele velhinho que fazia a bondade, que revolucionou o mundo, Mahatma Gandhi. Ele disse, eu quero ser o Cristo, mas eu não quero ser o cristianismo. O bicho era mulherengo, cheio de ser vergonhice. Agora ele não queria mensagem de inferno, ele não queria mensagem de santidade, mas ele queria a mensagem do amor. E quem é que não quer a mensagem do amor? Da paz. Mas na hora que batia na ferida dele, não adulterarás, não te prostituirás. Ele queria? Pronto, aí era zanga. Então o que acontece? Tem muita gente que quer a mensagem da Bíblia só da paz, no social. É assim ou não é? Pronto. Aí o que acontece? A secularização da fé diminui a autoridade do quê? Eles não querem a Bíblia como regra de fé e prática, normativa. Eles querem isso aqui para normatizar a vida deles? Então pronto. E aí o que acontece? Aí entra as teologias. Eu botei aqui as teologias que diminuem a autoridade da Bíblia. A primeira, teologia liberal. Nega milagres, relativiza a inspiração bíblica, reduz Cristo ao mestre moral. E aí, teologia da prosperidade. Centraliza o homem, confunde fé com barganha, minimiza o sofrimento cristão. Está aí Lucas 9, 23, Filipenses 1, 29, para refutar. Teologia relativista, pós-moderna, nega a verdade absoluta, submete a Bíblia à cultura, dilui as doutrinas fundamentais. Refutação, João 14, 6, Judas 1, 3. Teologia da libertação, reduz o evangelho à política, substitui redenção por revolução e enfatiza a luta de classe. Refutar ela, João 18, 36, Romanos 1, 16. Vamos lá. O mal de uma visão secular da fé. Rejeita a estrutura religiosa, torna a fé individualista, sem comunhão, busca engajamento de pautas sociais, políticas, econômicas, ideológicas e possui apenas interesse humano. Aí, vai. A igreja não deve servir a teologia pública nem o secularismo da fé, e sim crer no poder de curas, maravilhas, línguas estranhas. Irmão, nós continuamos, para quem quiser, nós continuamos dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus... Pronto. E Marcos 16, 17. No Novo Testamento todinho, Jesus fez maravilha. E a Bíblia diz em Romanos 15, 19. Por onde Paulo andava. E não tem limite para dizer que cessou. Quem crê fará as obras que eu faço. Pronto, vai. Falsos discursos. A marca da verdadeira igreja.
a pregação acompanhada de curas e maravilhas e milagres. É porque é o seguinte, não, os dons cessaram, nós entendemos que a Bíblia... Esse discursozinho acabou, irmão. Nós temos que ter um discurso que o evangelho é poder de Deus. O nosso discurso é que Jesus Cristo transforma, liberta da droga, liberta do pecado, implanta uma nova natureza, salva, liberta. Esse é o discurso pentecostal. Tá aí, vamos lá. Perigo da atualidade. Paulo diz o seguinte, quando eu fui ter convosco, eu não fui... sublimidade de palavra. Eu não fui querendo enganar vocês como qualquer filósofo. Eu fui na demonstração do quê? De espírito e de poder. Tornarem-se vazios do poder espiritual. Tem muita gente que tem um bocado de discurso, não é isso? Tiago 1:22 diz, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Tem irmão, tem igreja, irmão, que a pessoa vai, a palavra está aí, o milagre, só lendo um sermãozinho. É assim, não é? Free, lê aquilo ali e não crê no que está. Ele tem só o quê? Só um sermão, só um discurso. Ele só tem discurso. A Bíblia chama o pregador de profeta. A Bíblia chama o pregador de um homem de fé. E é assim que nós temos que ser. Cuidados que o pentecostalismo clássico deve tomar. Isso. Visões teológicas modernas que afastam o crente da vida de fé Isso. comunitária e de poder. Tá vendo? Preservando a marca. Pregação, oração, operações de maravilhas. Isso, pronto. Porque hoje é o seguinte, tem muitos pregadores pentecostais também que estão ficando vazio, velho. E ele agora é só querendo adotar a posição reformada. É assim ou não é? É, pronto. Free. Rapaz, a igreja quer te ver. É tu pregando o evangelho que é poder, é expulsando o demônio, é orando pelos... pregando o evangelho que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje ele cura, salva e batiza. Nós cremos no poder das escrituras, sim ou não? Nós cremos na palavra de Deus, sim ou não? Sim. E outra, não se ilude só com reformado, não. Lutero tinha coisa boa, mas tinha um ódio de judeu que não prestava para nada. E era uma briga com fulano, briga de teologia, briga de poder. Irmão, nós temos que ficar com quem? Jesus. Com a Bíblia, pronto. Conciliando doutrina e teologia com a vida de prática, fé e de poder. Conciliando... doutrina e teologia. Convida. Com a vida prática, de fé e de poder. Não adianta só falar em poder, só falar em milagre e não ter o quê? A doutrina. Foi isso que nós falamos. Se não tiver esse equilíbrio, aí as coisas chafurdam. Pronto? Prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Doutrinas erradas. Vai. Teologia da prosperidade gera uma visão apenas existencialista. A cosmovisão cristã é inspirada no viés reformado. Tem fundamentos teológicos diferentes do pentecostalismo, firmado na escatologia calvinista. Olha, a cosmovisão cristã é um termo que, na verdade, vem aí do século XVIII, já no XIX, né? Até mesmo com o Kant e outros. Mas é interessante entender que quando a gente fala dessa visão cristã, dos pensadores cristãos e reformados, como Abraham Kuyper e Hermann Doyerd, eles trazem o seguinte: Deus é o Criador, porém, nós temos que entender o seguinte, tem que ter muito cuidado para que não se jogue apenas pelo viés calvinista. Isso, muito bem. E em último lugar, o terceiro ponto, como é que conservando espírito, alma e corpo. A santificação ligada ao propósito da eternidade. Pronto. E aí, se vocês analisarem, a resposta está aí no texto que nós falamos. Para conservar plenamente o corpo, a alma e o espírito, nós temos que seguir esses dois textos. Manter a doutrina para ter um comportamento adequado e andar em santidade. Mesmo em meio à prova, as atitudes, eu tenho que manter o quê? A minha mente sã. Sobriedade. Cingido, sobriedade mental. Não foi assim? Então, que Deus te abençoe. Vamos encerrar, pastor Adalberto, pastor Luiz, da bênção apostólica. Senhor Jesus, queremos te louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta classe maravilhosa, Senhor, a qual temos recebido. Amado Senhor, rogamos que o teu Espírito Santo abra o entendimento de todos os ouvintes, para que possa, na sua mente, no seu coração, na sua alma, receber a tua palavra. Senhor Jesus, assim pedimos, no teu nome santo, abençoa cada vida, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.